Eu vou narrar aqui para vocês duas situações distintas. Uma em que existe um risco e a outra onde existe uma incerteza. E eu quero que você me diga ao final do episódio onde está o risco e onde está a incerteza. A primeira situação é a seguinte: você está no meio da fase de construção do complexo residencial e contratou um fornecedor de materiais de construção que tem um histórico de entrega pontual, mas com alguns atrasos esporádicos. Essa é a primeira situação. A segunda situação é: durante a fase de planejamento de um projeto, você descobre que há planos para a construção de um novo centro comercial nas proximidades do seu complexo residencial. No entanto, as informações sobre o cronograma, o impacto no tráfego e os efeitos econômicos dessa construção ainda não estão disponíveis. Dessas duas situações, onde você identifica risco e onde você identifica incerteza? Na primeira situação, temos um risco ou incerteza. Na segunda situação, temos um risco ou uma incerteza. Para quem não me conhece, eu sou o Jefferson Barbosa, sou gerente de projetos e esse é o podcast Valor Agregado. Eu vou falar para vocês hoje sobre dois temas que me são muito queridos, muito caros, dos quais eu aprecio bastante, que são o risco e a incerteza em projetos. Um deles eu pesquisei no meu doutorado e o outro eu pesquisei no meu mestrado. Sempre com o objetivo de trazer algo prático para o dia a dia do gerente de projetos, no final do episódio eu vou trazer algumas dicas para distinguir e lidar com riscos e com incertezas em projetos. Primeiro vamos começar com a definição de risco. A palavra risco deriva do antigo latino risicare, que significa ousar. Risco, então, refere-se a eventos futuros e mudanças no pensamento, mudanças em opiniões, ações ou lugares. Uma definição de risco focada no gerenciamento de projetos vem do Project Management Institute, em seu padrão que trata do standard de risco. Para o PMI, risco é um evento incerto que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo nos resultados de um projeto. Essa definição inclui duas dimensões críticas do risco, que são a probabilidade e o impacto. Dois conceitos fundamentais em risco são a exposição ao risco, que é uma medida do impacto potencial do risco nos objetivos do projeto, isso em qualquer ponto da vida, do ciclo de vida do projeto, ou programa ou portfólio, e fator de risco. É daí que vem aquela famosa fórmula, né? R, que é a exposição ao risco, é igual a P vezes L, ou seja, sendo P a probabilidade de um resultado insatisfatório e L, que significa a perda para as partes afetadas, significa a perda sofrida pelos stakeholders, caso o risco se torne uma ocorrência real. Risco é qualquer variável no projeto que pode ou não ser controlada e cujo valor pode contribuir para o fracasso ou sucesso do projeto. Um projeto ele pode ser ameaçado por riscos políticos, riscos de comunicação, riscos em cronograma, legislação e riscos técnicos. O conceito de incerteza no gerenciamento de projetos é comumente associado ao conceito de risco, mas não é a mesma coisa. Existe uma confusão natural entre as definições de risco e incerteza. Compreender os conceitos de risco e incerteza são essenciais para entender a abordagem de gerenciamento de incerteza encontradas na literatura. Mas, de forma geral, vamos diferenciar risco da incerteza pelo seguinte aspecto. Risco refere-se a eventos que são estatisticamente capazes de serem modelados. Novamente, risco refere-se a eventos que são estatisticamente, ou seja, existe a probabilidade da sua ocorrência, então eles são estatisticamente capazes de serem modelados, com distribuições de probabilidades conhecidas e baseadas em eventos passados e dados confiáveis. Eventos passados e dados confiáveis, destaco aqui novamente. Eventos passados e dados confiáveis estão associados ao risco. É possível ou factível ter probabilidade associada aos resultados de tais eventos incertos. Já quando a gente fala de incerteza, o termo incerteza pode ser amplamente aplicado com a falta da certeza, o que parece muito lógico, né? Porque significa que há uma ausência de informações. Ou seja, determinado evento nunca ocorreu. Por isso a falta de informação, por isso a impossibilidade da modelagem estatística do evento, uma vez que ele nunca ocorreu. A incerteza abrange não apenas fatores probabilísticos ou resultados indefinidos, mas também fatores ambíguos ou a falta de clareza sobre determinado fenômeno, sobre determinado aspecto, sobre os requisitos de um determinado projeto. A incerteza é um evento ou uma situação que não se esperava que acontecesse, independentemente de ser possível considerá-la de forma antecipada.
Incerteza em projetos é o fenômeno resultante das limitações em perceber alguns sinais que podem afetar o sucesso do projeto. A incerteza é algo do qual não se pode obter uma probabilidade de ocorrência, mesmo que seja algo subjetivo. Essa dificuldade pode ser gerada por falta de experiência, informações suficientes, da capacidade perceptível, até mesmo da mentalidade dos membros dos projetos, da mentalidade dos stakeholders. Nesse ponto, a cultura organizacional pode ter uma forte influência. Na literatura, ao longo das minhas pesquisas, eu encontrei uma classificação para o risco. Para compreender completamente o tema, é interessante a gente identificar e discutir os tipos de incertezas presentes na literatura, presentes no dia a dia, na prática da gestão de projetos. A primeira classificação, o primeiro item da classificação que eu encontrei é o que a gente chama de incerteza aleatória. A incerteza aleatória, o termo aleatório, que deriva do latim, significa um jogo de azar com dados. Pode-se ver que a incerteza está no cerne desse tipo de fenômeno. A incerteza aleatória está associada à variabilidade probabilística ou aleatoriedade dos elementos associados a um determinado fenômeno, esse fenômeno podendo ser o desenvolvimento de um projeto, como, por exemplo, o ato de tomar uma decisão baseada num conjunto de entrada de dados. Esse tipo de incerteza é considerado irredutível, uma vez que sempre haverá variabilidade dos elementos envolvidos no fenômeno. A incerteza aleatória pode ser caracterizada por distribuições de probabilidades conhecidas. Incerteza aleatória é medida ou caracterizada por frequências relativas, o número de vezes que um evento participante ocorre com N experimentos repetidos. Por exemplo, com o lançamento de dados, há conhecimento completo dos estados potenciais que um dado pode estar. Ou seja, a gente conhece os 6 valores do qual um dado ele pode resultar. Mesmo assim, há um grau de variabilidade nas possíveis ocorrências desses valores a cada lançamento dos dados. Esse tipo de incerteza é objetiva, é uma característica do mundo real, é o que a gente chama de incerteza aleatória. O outro tipo de incerteza que eu encontrei nessa classificação é o que a gente chama de incerteza epistêmica. Esse foi o foco do meu estudo, foi o foco do meu doutorado. A palavra epistêmica deriva do grego. Episteme, que significa conhecimento. A gente pode concluir, então, que a incerteza epistêmica é causada por falta de conhecimento, por falta de informação ou por falta de dados com relação ao determinado evento, ao projeto, com relação aos requisitos do projeto. A incerteza epistêmica refere-se à falta de informação, falta de conhecimento sobre o fenômeno modelado, ou à falta de informação sobre os elementos que compõem um determinado fenômeno, novamente sendo esse fenômeno o projeto, que é o que a gente está estudando. Por exemplo, podemos mencionar o grau de confiança ou a falta de confiança que temos sobre a ocorrência de um evento específico, como uma entrega que está se esperando que seja feita por um determinado fornecedor. Outro item que a gente encontrou na literatura relacionado à incerteza são as fontes de incerteza. É importantíssimo que a gente saiba de onde surgem as incertezas, de onde surgem os riscos, quais são os fatores de risco e os fatores de incerteza existentes em projetos, para que a gente possa modelar de forma correta. E uma vez que eu possa modelar, eu possa tratar, possa lidar com essa incerteza, com esse evento que pode ter um impacto forte, pode ter um impacto realmente significativo no meu projeto. Uma das abordagens para lidar com a incerteza, já trazendo algo prático para vocês, é procurar novas fontes de incerteza, especialmente quando a gente discute a incerteza epistêmica, que está associada à falta de conhecimento, ao pouco de conhecimento que eu tenho no início de um determinado projeto. Não é à toa que o tipo de incerteza mais comumente associada a projetos ágeis ou projetos que usam metodologias ágeis é a incerteza epistêmica, porque é aquela incerteza associada ao pouco de informação que eu tenho, e isso acontece muito quando eu estou trabalhando com projetos ágeis. Uma das grandes características dos projetos ágeis é que a gente começa o projeto e aos poucos a gente vai tendo mais informação sobre o projeto. Quando a gente fala de fontes de incertezas, as incertezas podem vir de fonte tecnológica, essa está associada à dimensão, essa incerteza está associada ao conhecimento e à aplicação da tecnologia que o projeto usa. Se a minha equipe ela é convidada para desenvolver um projeto relacionado à inteligência artificial ou à inteligência artificial generativa, uma incerteza tecnológica vai ser o quanto a equipe conhece, o quanto a equipe tem um background associado à inteligência artificial generativa. Outra fonte de incerteza é o mercado. Essa dimensão refere-se ao grau de novidade do produto, novidade do serviço ou resultado do projeto. Como é que o mercado vai receber o meu novo projeto?
Um caso que me vem à cabeça foi o lançamento do Google Glass, onde o Google investiu bastante no desenvolvimento de algo que funcionaria como uma realidade aumentada, um óculos de realidade aumentada, mas que não teve aceitação do mercado. Outra fonte de incerteza é a incerteza ambiental. A incerteza ambiental é determinada diretamente pela complexidade e dinâmica do ambiente em que a organização está inserida. Então, se eu estou trabalhando em empresas do setor financeiro, então quais são as nuances de projetos relacionados ao setor financeiro? Qual é o nível de aceitabilidade? Qual é o grau de tolerância que as pessoas do setor financeiro têm com relação às entregas, com relação aos resultados? Qual é o nível de exigência que essas pessoas têm? Esse é o que a gente chama de fonte de incerteza ambiental. E a quarta fonte de incerteza é a sócio-humana. Essa dimensão é determinada pelas relações entre os membros da equipe de uma organização. Relações que têm fatores cognitivos, estão intrinsecamente relacionados a como as pessoas percebem, aprendem, pensam e assimilam as informações dentro de uma organização. É o tipo de incerteza que surge, por exemplo, da desconfiança de pessoas que estão trabalhando de forma remota. Como é que eu posso trabalhar esse tipo de incerteza? Se minha equipe nunca trabalhou de forma remota, ou seja, não existe histórico de problemas ou de riscos ou de eventos incertos associados ao trabalho remoto, e assim eu posso modelar como uma incerteza e não como risco. E se eu modelo como uma incerteza, eu sei tudo bem que de lá veio, eu sei que a sócio humana é uma fonte de incerteza, mas como é que eu vou lidar com isso? A gente vai falar daqui a pouco sobre como lidar com a incerteza. Mas é importante deixar claro que o gerenciamento de certeza em projetos não se limita à percepção de ameaças, oportunidades e implicações. O gerenciamento de certeza deve identificar fontes de incerteza nos projetos e entender como lidar com elas da melhor maneira possível. É por isso que a partir desse momento do episódio eu trago formas práticas para você lidar com o gerenciamento da incerteza. Reconhecer e diferenciar risco e incerteza pode ser algo difícil, principalmente para quem não está familiarizado com o gerenciamento de risco. Mas há abordagens práticas e métodos que podem ser aplicados para ajudar nesse processo. Uma primeira forma prática é você fazer uma análise de probabilidade e impacto. Quando a gente fala de risco, se você conseguir atribuir uma probabilidade ao evento e estimar esse impacto, então você está lidando com o risco. Ou seja, se eu tenho um determinado evento, vamos dizer que eu tenho um projeto de um casamento, qual a probabilidade de ocorrência de chuva, o que vai me forçar a ter que fazer a aquisição e colocar no orçamento do projeto de um toldo para proteger todos os meus convidados? Se a gente pensar nisso, eu penso isso como um risco ou como uma incerteza. Existe um histórico de chuvas na região? Existe um histórico de chuvas na região naquela época do casamento, do projeto do casamento? Então, se não existe um histórico de ocorrência de chuvas, eu modelo aquilo como uma incerteza. Se existe um histórico de ocorrência de chuvas, eu preciso modelar aquilo ali como um risco. Ou eu posso modelar aquilo ali como um risco e aplicar a forma probabilidade versus o impacto. No caso da incerteza, se você não consegue atribuir uma probabilidade, a gente pode chegar à conclusão de que se você não consegue atribuir uma probabilidade ao evento ou ao impacto, ele é altamente imprevisível. Então você está lidando com a incerteza. E aí, pensando em alguns passos práticos para lidar com risco ou incerteza, o primeiro passo que eu vou sugerir para vocês é coleta e análise de dados. Se é risco, coletar dados históricos, estatísticas e experiências passadas. Se os dados permitirem calcular a probabilidade de impacto, você está lidando com o risco, está tranquilo. Existem técnicas no guia PMBOK, por exemplo, para você lidar com o risco. Se os dados são insuficientes ou os eventos são novos e sem precedentes, a situação então envolve uma incerteza. Para lidar com incerteza num caso desse, deve-se pensar que cada vez mais buscar dados, coletar informações o suficientes para poder transformar aquela incerteza epistêmica, associada à falta de informação, com uma incerteza cada vez mais próxima de um risco, ou seja, associado a ter cada vez mais informação, e aí eu poder tratar aquela incerteza como um risco. Outra atividade prática que pode ser feita para lidar com risco são consultorias com especialistas. Especialistas podem ajudar a identificar áreas de incerteza e sugerir abordagens mais flexíveis e adaptativas para lidar com elas.
Análise de cenário é outra técnica que pode ser utilizada para lidar com incerteza. Se a análise de cenário envolve muitas suposições e variáveis desconhecidas, você vai perceber que está lidando com o erro, mas a projeção de cenários, a análise de cenários, mesmo não havendo dados passados, não havendo dado histórico, pode ajudar no tratamento, pode ajudar a lidar com essa incerteza. O monitoramento e a revisão contínua é algo também que pode ajudar a perceber. Tanto para o risco como para a incerteza, todos eles precisam no gerenciamento de projeto de um dono do risco, um dono da incerteza, que é a pessoa que vai ficar monitorando e sempre que houver uma mudança, uma variação no grau do risco ou aquela incerteza, adquirir uma informação, principalmente tratando de incerteza epistêmica, adquirir um pouco mais de informação de maneira que você possa lidar, que tenha mais dados para lidar, você vai saber que você está migrando de risco, de incerteza para risco, de forma que você possa tratar melhor com esse item. Duas técnicas finais que eu vou trazer para vocês que ajudam a lidar com incerteza. A primeira técnica se chama de sinais precoces, ou early signs. Sinais precoces são aqueles pequenos sinais ainda imperceptíveis, principalmente para quem não está acostumado a lidar com incerteza, mas que são algum indicativo de que algo incerto está para acontecer. Por exemplo, vamos dizer, eu estou modelando o risco da saída de membros da minha equipe. Primeiro cenário, se nunca houve a saída de membros da minha equipe, eu vou modelar com incerteza. Se já houve em algum momento a saída de membros da minha equipe, o que a gente chama de turnover, eu vou modelar como risco. Então, probabilidade de impacto resolve. Se nunca houve a saída de membros, eu vou modelar com uma incerteza. O que poderia ser um sinal precoce associado a esse cenário da saída de membros da minha equipe? A chegada de um novo player no mercado. A chegada de um novo player, de uma nova empresa de tecnologia, por exemplo, na minha cidade ou no meu estado. Isso é um sinal precoce que pode ser um indicativo de que um membro da minha equipe possa sair. Então eu preciso fazer essa modelagem e eu vou tratar isso como uma incerteza, uma vez que nunca houve a saída de membros, mas aplicando a técnica de sinais precoces, eu posso ficar atento a essa possibilidade de saída de membros da minha equipe. E se eu tenho essa percepção de que esse evento incerto pode acontecer, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a diluir o conhecimento da minha equipe de um membro da minha equipe específica entre todos os membros da equipe, de forma que o conhecimento não fique só na cabeça de uma pessoa, que aquela pessoa saia, apesar de nunca ter havido histórico de saída de membros, e o projeto seja comprometido com a saída daquela pessoa. Outra técnica utilizada para gerenciamento de incerteza é o uso de redes bayesianas. Redes bayesianas são um conjunto de nós que se interligam e que ajudam a gerar insights e percepções e ligações entre riscos ou entre incertezas que antes não estavam perceptíveis. A árvore de decisão também é outra técnica que pode ser utilizada para a percepção de uma incerteza, de algo que não está, a conexão entre nós que não estão aparentes e que com o tempo possam se transformar numa incerteza, num evento incerto e possam impactar o nosso projeto. E com relação àquelas duas situações no início do episódio, que eu pedi que vocês identificassem uma com risco e uma com incerteza, a primeira situação que falava da construção de um complexo residencial que contratou um fornecedor de materiais de construção que tem um histórico de entrega pontual, mas com alguns atrasos esporádicos, isso representou o risco. Esses alguns atrasos esporádicos representou que no passado aconteceram atrasos. Isso quer dizer que eu posso modelar probabilisticamente, porque houve um histórico de ocorrência de atraso. Mesmo que tenha sido um atraso ou dois, mas há um histórico de ocorrência de atraso. Então, nesse primeiro exemplo, nesse primeiro cenário, a gente estaria falando sobre o risco. Eu modelaria isso como um risco e aplicaria o que a gente conhece, são as técnicas de gerenciamento de risco, como o grau de exposição a risco e a fórmula de probabilidade de impacto ou matriz de risco, diversas outras técnicas. O segundo cenário que falava que durante a fase de planejamento você descobre que há planos para a construção de um novo centro comercial nas proximidades do seu complexo residencial e que, no entanto, não há informações sobre o cronograma, o impacto no tráfego e os efeitos econômicos dessa construção, nada disso está disponível, nós temos agora claramente uma incerteza. Tudo é muito incerto, não há informação, principalmente a incerteza do tipo epistêmica, aquela associada a pouquíssima informação. Então, só com o tempo,
tempo, à medida que eu for tendo mais informações, é que eu poderia classificá-lo de uma forma diferente. Mas, por enquanto, nessa situação, o que acontece, o evento incerto desse cenário deve ser caracterizado como uma incerteza. Para quem quiser saber mais sobre o tema, eu vou colocar na descrição do nosso episódio um link para minha tese de doutorado e um link para alguns artigos que eu considero mais interessantes e introdutórios sobre gerenciamento de risco e gerenciamento de incerteza. Escreve aqui o que você achou desse episódio, se você já se deparou com projetos com riscos ou com incertezas e como você lidou com cada um deles. Se estiver escutando no Spotify, dá 5 estrelas para o algoritmo levar esse conteúdo para mais pessoas e manda pelo WhatsApp para aquele seu amigo que está começando no estudo de gerenciamento de projetos ou que já tem alguma experiência, mas que nunca foi tão adepto ao gerenciamento de risco ou gerenciamento de incerteza. Se estiver escutando no YouTube e gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha esse conteúdo entre seus contatos. Forte abraço e até o próximo episódio.